Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre um trending topics que está acontecendo lá nos Estados Unidos, muito impressionante, sobre os portos vazios. Os portos americanos na costa oeste, ali em Los Angeles, em Seattle, em outras cidades por ali, estão vazios, porque diminuiu muito o número de importações de coisas da China. Era o esperado, né? O objetivo das tarifas era exatamente parar que a China vendesse coisa para os Estados Unidos, mas aí parece que o pessoal se deu conta do tamanho do problema que isso vai gerar para a economia americana, né? Então, a diminuição começou a acontecer agora, porque, lembra, as tarifas do Trump foram anunciadas no dia 2 de abril, entraram em efeito no dia 9 de abril. Mas esse negócio, esses navios, isso é tudo uma indústria muito pesada, né? Você não vira um navio no meio do caminho e faz ele voltar, né? Se já estava contratado, ele vai até o final. Aliás, num primeiro momento, houve até aumento na contratação de navios, porque o pessoal queria aproveitar o período antes das tarifas entrarem em vigor para fazer mais compras, né? E esses navios que foram contratados aí no finalzinho do período estão chegando agora, ou chegaram nas últimas semanas agora nos Estados Unidos. Agora, essa semana, que começou a aparecer realmente o vazio nos portos. Né, os contratos que já tinham assinado já foram vendidos, ninguém está fazendo contratos novos por dois motivos. Primeiro, porque as tarifas estão altíssimas. Segundo, porque ninguém sabe se as tarifas vão continuar, né? Porque o Trump disse que está negociando, que não sei o que é lá. Então imagina, você assinar um contrato agora para levar as coisas para os Estados Unidos, vai chegar lá pagar imposto, e se fizer isso uma semana depois não vai ter imposto. Então espera, né? O pessoal está todo mundo esperando. Então está uma situação de abandono nos portos, né? E daí saiu esse relatório aqui, ó, um relatório do grupo Apollo, que é uma grande empresa de gestão de recursos, dizendo que, olha, vai ser o caos esse verão, que a crise vai bater nos Estados Unidos esse verão, não importa o que aconteça. Mesmo que o Trump agora volte atrás e baixe as tarifas, mesmo que hipoteticamente chegue num acordo com a China e baixe as tarifas. Aliás, só fazendo um parênteses, parece que o Trump assinou o acordo de minerais com a Ucrânia, tá? Eu vou falar sobre esse tema lá no canal Mundo e Revolução, no meu vídeo da Ucrânia. Vou deixar o link aqui do acordo americano com a Ucrânia de minerais. Vou deixar o link do vídeo que eu falo sobre isso aqui na descrição desse vídeo, né? Mas mesmo que o Trump chegue a um acordo com a China também e consiga resolver esse negócio e baixar a tarifa, o caos já está armado. A gente vai explicar por que isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Casanova, Minarquistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso é uma grande thread que está tendo lá nos Estados Unidos. Tá muito trending topics do Twitter, tá lá no portos vazios e não sei o que lá, que não tem nada, que os portos da costa oeste estão todos vazios. O pessoal tem usado essa imagem aqui, ó, mostrando essa área aqui que chama Porto 46. É um dos muitos portos que tem lá no porto de Seattle, né? O porto de Seattle, como qualquer grande porto, na verdade, tem vários portos, né? Que é pátios específicos e coisa e tal. Só que o pessoal tá errado, tá? Essa área aqui é uma área que já está vazia desde 2023. Então essa área aqui, particularmente, é um mau exemplo do que está acontecendo. Isso daqui não é o caso. Na verdade, o pessoal levantou que no porto de Seattle, que são acho que 8 portos no total ali, o grande porto de Seattle, tem 2 portos que estão fechados nesse momento por problemas diversos. Esse daqui parece que está tendo transferência de propriedade, porque na verdade cada porto pertence a uma empresa que faz a comercialização. O outro parece que teve uma questão de falência ou de fraude que estão investigando, então o porto está fechado também. Mas esses exemplos são ruins, né? Mas de qualquer forma, mesmo não tendo uma imagem tão chocante quanto essa de um porto enorme, totalmente fechado, o fato é que existe uma diminuição aguda no recebimento de cargas. Estão falando em 65% das ordens marítimas retiradas nas últimas semanas, né? Então lembrando aquilo que eu falei, quando você aumenta a tarifa, o efeito não é imediato. A tarifa aumentou no dia 9, mas já tinha um monte de navio contratado, então esses navios estavam vindo para cá. Leva alguns dias para esses navios chegarem aqui nos Estados Unidos. Tem outros que já estavam contratados, aí mesmo chegando com imposto mais caro, a pessoa não tem alternativa, tem que pagar daquele jeito mesmo, então o navio já chegou. Agora, aí você começa a ter um problema, né? O pessoal começa a não comprar mais. Aliás, esse eu acho que era o objetivo do Trump, né? Que os Estados Unidos não comprasse mais da China. Só que, como a tarifa ficou muito cara, realmente meio que cessou completamente a conversa.
E aí já estão saindo novidades que dizendo que, notícias dizendo que, olha só, há o risco de prateleiras vazias, demissão de caminhoneiros, e não só isso, né, também problema com a própria indústria americana. Porque isso é um outro problema que o pessoal não tem levantado, mas muita coisa na indústria americana, no pessoal que trabalha nos Estados Unidos mesmo, é feito a partir de componentes que são importados da China. Então esse pessoal vai ter problema também, ou seja, você, sei lá, você produz um boné diferente americano nos Estados Unidos, mas tu tem que comprar, sei lá, o fecho vem da China, o olhóis, né, aquela coisinha de metal vem da China. Então você tem que, né, essas coisas todas vão ficar caras agora. Muitas empresas vão ter problemas para repor os estoques. É lógico, durante algum tempo você tem estoques, né, algumas coisas têm estoque sobressalente, vai ficar durante um tempo ainda sem afetar muita coisa, mas a tendência a partir de agora é que a gente começa a ver uma diminuição nessa carga, né? E o pessoal está prevendo que começa agora em maio a diminuir a carga. A gente já viu essa semana diminuindo os navios chegando ali nos portos. A tendência é que em junho a coisa vai descambar completamente a economia americana. E segundo eles estão dizendo, mesmo que o Trump volte atrás agora. Por quê? Não, se ele voltar atrás é menos mal, porque realmente vai ter esse problema em junho, vai ter um verão verão lá nos Estados Unidos, né? Se vocês sabem, o verão nos Estados Unidos é junho, julho e agosto, diferente do nosso verão aqui, que é o contrário, mas o verão vai ser um verão de recessão lá nos Estados Unidos. De qualquer forma, mesmo que agora o Trump volte atrás ou faça um acordo com a China e baixe as tarifas, já vai ser um verão de recessão nos Estados Unidos. Se não baixar as tarifas, aí vai ser muito pior do que isso, né? O ponto que o pessoal fala aqui, ó, é justamente desse relatório da Apollo. Apollo é uma empresa de consultoria para empresa de investimento nos Estados Unidos que está fazendo essa previsão aqui, um relatório bastante crítico que eles colocam aqui, né? Que eles falam o seguinte, olha só, teve no dia 2 de abril, teve o dia da liberação que o Trump falou que ele anunciou as tarifas, né? Início de abril, aqui, ó, 20 a 40 dias o tempo de trânsito dos containers, né? Então, 1 a 10 dias é o trânsito de caminhões até a cidade. Então, a expectativa é que as demissões nas indústrias americanas e prateleiras vazias comecem no início de junho. No final de maio, início de junho, é quando vai começar a faltar coisa nos Estados Unidos, né? E aí eles mostram algumas coisas aqui que são impressionantes, né? Você teve aqui em 2020, tá vendo? Aqui é semana 15 de 2020, foi justamente quando anunciaram a pandemia, o fecha tudo, aquela coisa toda. Teve uma queda muito grande nos rendimentos aqui das empresas. Depois recuperou e agora, olha só o rendimento caindo de novo aqui, muita coisa agora por conta das tarifas do Trump, né? De novo, mesmo gráfico aqui, você vê a queda de um monte de coisa de manufatura justamente na época da pandemia, e agora você vê o mesmo movimento aqui, começando um movimento de tudo cair ao mesmo tempo por conta das tarifas do Trump, né? Então você vê aqui os períodos de crise que são marcados aqui nessas zonas cinzas aqui, né? Em 2009 foi a crise de 2008, né? A crise do subprime, que caiu muita coisa realmente. Em 2020 com a pandemia, mas a pandemia foi rápida, né? Depois resolveu o negócio e agora está caindo de novo com muita força. Outra coisa que está caindo é o índice de confiança de presidente de empresa, né? Então está caindo bastante aqui justamente por conta deles não acreditarem que a economia vai ficar boa, ou seja, a situação tende a piorar. Mas pior é o risco, aqui ó, esse aqui é a taxa de containers. Repara como é que caiu, né? Por conta, depois da pandemia, subiu muito por conta de repor estoque, coisa e tal, e agora está caindo de novo aqui com muita força aqui, ó. Isso aqui chama atenção, o consumidor, o sentimento do consumidor com o futuro, né? O pessoal, todo mundo pessimista com esse negócio das tarifas. Consumidores preocupados em perder os seus empregos. Então, assim, não é perda de emprego ainda, ninguém está sendo demitido ainda. Mas o cara já está olhando o papo na empresa dele, que olha só, a gente não sabe como é que vai fazer, porque a gente comprava as coisas da China, não tem como comprar mais de lá. Como é que a gente vai manter a produção, não sabemos, né? Então aqui está uma subida grande, o número de pessoas preocupadas com o futuro aqui, ultrapassou a época da pandemia, está chegando nos níveis lá de janeiro de 2008, né, na época da crise do subprime, essa crise. Olha aqui isso daqui, ó, a porcentagem de consumidores que acham que as condições de negócio estão piorando, né? Um salto absurdo de grande aqui nessa situação. Expectativa de inflação
também está subindo pra caramba. O pessoal estava otimista que com o Trump voltando ia acabar com a inflação do Biden, coitado deles, né? Vão ter a inflação do Trump agora, né? Enfim, se você olhar os gráficos todos que eles mostram aqui, são coisas apavorantes, né? E a conclusão final deles é essa, que independente do que aconteça daqui para frente, já está contratada uma recessão no verão. Isso não é minha opinião, é a opinião do pessoal aqui do Grupo Apollo. Agora, se o Trump não voltar atrás nas tarifas, a situação vai ser muito pior ainda lá para frente, né? Essa coisa dos portos vazios aqui acabou funcionando como um alerta para a galera. Olha só, tá dando merda, tá dando ruim, né? E bom, muita gente fala que, mas não tem problema, o objetivo é mesmo resolver o problema da China, né? E, de novo, só para deixar claro para vocês, isso em algum momento isso vai ser reequilibrado? Sempre vai ser reequilibrado, né? A tendência do mercado é essa. Vão comprar de outros lugares, vão tentar fabricar internamente, vão dar um jeito de reequilibrar o negócio aí, né? Aliás, uma coisa que o pessoal tem falado muito é que, curiosamente, cresceu muito o número de navios indo para o Canadá, né? Tá entendendo, né? O navio vai para o Canadá, da China para o Canadá, não tem tarifa, do Canadá exporta para os Estados Unidos, tem tarifa também, mas não é uma tarifa de 140 e brau por cento, sei lá quanto é, 245%, sei lá quanto é que está a tarifa que o Trump botou da China para os Estados Unidos, né? Então é lógico que isso ia acontecer. Assim, com o tempo, as coisas vão se ajeitar, eu não tenho dúvida. O problema é até lá, né? E é o que eu falo, essa ideia de que, não, mas aí a ideia é essa mesmo para as fábricas serem criadas nos Estados Unidos. Meu amigo, você não vai fazer uma fábrica de semicondutor, uma fábrica de produção em massa de alguma coisa do dia para a noite. Você fazer uma fábrica leva anos. E ainda mais com um ambiente de incerteza. Ninguém sabe se essas tarifas vão durar mesmo, porque o Trump vai e volta nas decisões dele, ninguém sabe se vai ter tarifa mesmo, se não vai ter tarifa. Todo mundo está vendo que o Trump está perdendo apoio muito rápido nos Estados Unidos, então por que você vai investir numa fábrica que vai levar 10 anos para ser montada aqui nos Estados Unidos, se daqui a 4 anos o Trump sai e vai entrar um outro presidente que provavelmente vai voltar atrás com essas tarifas malucas do Trump? Ou seja, é uma situação que realmente não tem o que fazer, né? Vai ser uma crise muito grande. E outra coisa que o pessoal fala, mas a China está sofrendo mais. A China está sofrendo pra caramba aqui. Ó. A atividade industrial na China cai em abril e escancara os danos do tarifaço do Trump. Um monte de fábrica parada na China, um monte de coisa ruim na China, e não tenho dúvida, eu sempre falei isso, né? Essas tarifas vão ser muito ruins para os Estados Unidos, vão ser piores para os outros países, particularmente para a China vai ser muito ruim. Mas você tem que tomar cuidado, porque a verdade é a seguinte, se os Estados Unidos, do jeito que tá a coisa, vai ser muito ruim para os Estados Unidos também. Então, assim, por mais que, não, mas a China vai morrer primeiro, mas os Estados Unidos vai morrer logo depois, ou seja, não é como se fosse um grande ganho que o Trump está trazendo com esse negócio, é uma coisa preocupante, né? Essas tarifas são realmente excessivas. Qualquer tarifa é ruim. Tarifa é imposto. Imposto é roubo. Nenhuma tarifa se justifica. Esse negócio de produzir nacional. Se ele baixar os impostos nos Estados Unidos, conseguiu o mesmo efeito de levar empresas do estrangeiro lá para os Estados Unidos. Mas ele prometeu que com as tarifas não vai ter mais imposto de renda. Amigo, vamos ver se vai acontecer isso, né? Mas eu acho pouco provável essa história, porque o rendimento de imposto de renda nos Estados Unidos é muito pesado. Acho pouco provável essa história, mas vamos ver, né? Ele está dizendo, você quer confiar em político, confia aí. E de novo, lembra, o Trump vai ficar até 2028, né? Isso é outro problema. O pessoal está falando assim, mas a China está muito pior. A China está muito pior, mas a China é uma ditadura. Então o povo chinês vai passar fome, vai morrer um monte de gente, vai morrer bilhões de pessoas lá na China, e o governo vai continuar, porque é um governo que não precisa de apoio popular, no final das contas já passou por isso antes, o grande passo para frente do Mao Zedong, matou um monte de gente lá, e pronto, nos Estados Unidos não é uma ditadura, os Estados Unidos é uma democracia, ou seja, o Trump está fazendo esse troço todo, vai se ferrar, porque politicamente isso vai ser muito ruim para ele. Então, sinceramente, eu continuo mantendo a minha posição de que esse negócio das tarifas do Trump é nada mais, nada menos que um erro. Não tem xadrez 5D, não tem, mas vai ser melhor assim, mas não sei o que lá, não tem nada, é simplesmente um erro. O Trump está fazendo merda, e é isso que vai acontecer. Vamos ver quanto tempo vai levar para o Trump perceber que está fazendo merda e voltar atrás. A mesma coisa no caso da Ucrânia. Quanto tempo vai levar para o Trump perceber que está fazendo merda, ajudando a Rússia e voltar atrás? Vamos aguardar que não leve muito tempo, porque essa visão míope do Trump está atrapalhando a direita no mundo todo. Porque essa visão míope do Trump, míope não, né? Essa visão socialista do Trump, né? Porque igual de imposto é coisa de socialista, né? Isso está atrapalhando a direita no mundo todo. A direita tem que ser liberal, contra imposto, diminuir barreira de comércio. Quanto mais comércio no mundo, mais todo mundo fica rico.
Não tem esse papo. A tarifa não ajuda em nada.